mais um episódio do Repare Podcast. Hoje aqui estamos com o Dr. Rafael Colares. Eu tive um prazer imenso, né, de estar em um evento e conhecer ele ele estava palestrando, né? Ele é um mentor, especialista em mudança de mentalidade, mas é o mais fácil ele se apresentar aqui, né? E aí, Rafa, por favor, se apresente. Prazer e satisfação estar aqui no primeiro podcast meu aqui. É bacana. E uma satisfação é essa conexão que eu tive com o som através do Alex, né? Uhum. Que é do nosso meio, e satisfação de chegar aqui e me apresentar e poder contribuir e compartilhar com vocês. Eu me chamo Rafael Colares, eu sou casado com a Renata Colares, tenho uma filha que se chama Rebeca Colares, de 1 ano e meio, e sou casado há 5 anos. E hoje eu moro em São Paulo. Minha origem é lá do Amapá, do extremo norte, do meio do mundo. E hoje eu moro em São Paulo há 3 anos e meio, por uma oportunidade, por uma conexão que nós tivemos. E a gente tem muito... eu tenho muito a contribuir, a compartilhar com aquilo que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho vivido aí. E o podcast veio com esse intuito mesmo de... Legal. Isso que você falou, sobre a questão da mentalidade. Então, vai ser uma troca muito boa aqui sobre essa questão da mudança de mentalidade e o quanto as minhas experiências contribuíram para que eu tivesse isso, de fato, essa vivência mesmo em relação a isso. Cara, legal, cara. Rafa, na verdade, lá nos bastidores que a gente pega antes, das conversas que a gente tem, você falou assim que é do Amapá, que já bateu uma curiosidade. É uma viagem internacional. Né? Então, eu acho que assim... Amapá realmente é longe. Eu acho que é um estado que muitos não conhecem. E aí fica a minha primeira pergunta, né? Que raio você tá fazendo aqui em São Paulo? Cara, é uma longa história. Mas resumindo assim, é uma longa história. E assim, eu acredito muita coisa em relação a essas duas coisas que eu vou falar, essas duas palavras. Que é posicionamento e visão. Porque assim, foi uma oportunidade que nós tivemos em Alphaville, especificamente em Alphaville, que a gente mora hoje há 3 anos e meio. A minha esposa teve uma oportunidade de fazer uma conexão com algumas pessoas no local. Oportunidade de trabalho mesmo, de business, de negócio. E ela veio e ela começou tudo. E, para quem não sabe a minha história, eu era um ex-servidor público do meu estado, lá do Amapá. Eu era já há 8 anos como servidor público. Eu fui ensinado a ter essa mentalidade de estabilidade durante a minha vida toda, através dos meus pais. E eu consegui, então, ingressar no concurso público durante 8 anos. E na pandemia, foi na pandemia isso, no final de 2020, que aconteceu essa mudança para São Paulo. Minha esposa veio para Alphaville, ela é arquiteta, teve uma conexão com algumas pessoas, alguns empresários, com o Grande Play, inclusive. E eu, nessa época, eu vi que uma grande mudança estava prestes a acontecer. E o que acontece? E nessa conexão, eu tive que vir embora para São Paulo também. Então, eu percebi que nós tínhamos um chamado, algo para vir para cá, para São Paulo. Então, eu larguei o serviço público, simplesmente eu larguei, e a gente veio viver uma nova história aqui em São Paulo, através dessa conexão. Então, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu estou como fisioterapeuta de formação até então já há 12 anos. E aí a gente veio para São Paulo, minha esposa é arquiteta. E nessa conexão nós tivemos a oportunidade de estar junto com essas pessoas e construindo, né, essa história aqui em São Paulo. Então, isso já tem 3 anos e meio. Mas assim, antes disso, resumindo... E a gente veio pra cá, né? Eu vou contar mais coisas, mas foi uma coisa difícil pra mim. Não, com certeza. Ter tomado essa decisão de você viver numa estabilidade já há 8 anos. Nós tínhamos, e temos ainda, uma casa lá, carro, família, amigo, igreja, tudo do bom e do melhor. Veio a pandemia, né? E a pandemia, não, afetou a todos, emocionalmente falando, financeiramente falando. Mas no meu caso, como eu tinha essa estabilidade... essa segurança, isso não me afetou tanto. Sim. Então, tudo parou. O mundo parou. Parou, sim. O mundo parou, porém, mesmo parando, eu tinha essa segurança. Mas Deus falou comigo quando isso aconteceu sobre a pandemia. Deus falou muito comigo. Que
Quando veio a pandemia e veio essa oportunidade da gente vir para São Paulo, através da minha esposa, eu tinha que tomar uma grande decisão. Ou eu mantinha, ou eu ficava na mesma vida que eu estava, ou eu tomava uma decisão de mudar de uma outra vida. Então, nessa ocasião, eu lembro bem, resumindo bem, eu falei que foi uma decisão muito difícil para mim, para vir para cá. Né? Porque tinha que largar tudo. Sim. Largar tudo. Mas você já conhecia São Paulo? Eu conhecia São Paulo por algumas viagens. 2 ou 3 viagens eu vim a São Paulo. Entendi. Né? Mas nunca passou pela minha cabeça da gente morar em São Paulo e especificamente a Alphaville. A gente já cogitava, pesquisando alguns lugares que a gente tinha o intuito de se mudar um dia na nossa cidade. Mas, são, assim, nas cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, não estava no nosso radar. Mas, assim, a gente já estava acompanhando essas pessoas que, no digital, né? E a gente só ficava pesquisando quem é fulano, onde é que... Eu tô tentando entender, assim, porque você tá em Amapá, como... Vou ser bem honesto, eu nunca fui pra lá. É muito diferente, assim, se você for ver, assim, de estrutura, de mentalidade. São 2 extremos. São 2 extremos. Né? 2 extremos. Então, a mentalidade principalmente a mentalidade. Então, aqui a mentalidade são 2 extremos. Mentalidade, por exemplo, aqui é mentalidade de... Não que lá não seja... Não tô dizendo que lá é ruim as coisas, não é isso. Mas a cabeça das pessoas é muito, muito fechada lá. É muito mais fechada em termos de você pensar em crescimento, em prosperidade e tudo mais. Existe isso, mas são pontuais. Mas, no geral, assim, a mentalidade das pessoas é uma cabeça muito fechada. E a gente sentiu isso, e a gente sabe que, em se tratando de mentalidade, a gente só sabe quando a gente vive as coisas. Vive as experiências. E quando eu cheguei aqui, eu percebi isso mais ainda. Agora, quando você está dentro de um ambiente onde você está ali, naquele ambiente, junto com as mesmas pessoas, a mesma forma de pensar, de agir, você não sente diferença nisso. Agora, quando você vai para o outro ambiente e muda, quando você muda de ambiente, a sua cabeça também muda para que você também tenha que estar junto com aquilo que as pessoas estão fazendo ali. Então, senão você fica para trás. Então, você tinha que correr atrás das coisas. Então, quando eu cheguei aqui, eu me joguei como se estivesse dentro de uma selva. Eu falei, por onde começar? O que eu vou fazer da minha vida? Foi isso que aconteceu quando eu cheguei aqui. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha aquela estabilidade, agora eu tô no processo de... Eu tenho que me mexer, tenho que virar nos 30 para poder as coisas acontecerem. Então, a mentalidade, para mim, a principal diferença dos extremos. São Paulo e onde eu morava. Mas a gente, mas há alguns anos atrás, Deus, algumas pessoas nos profetizaram sobre a nossa vida. De que a gente ia ser lançado para outros lugares. E que a gente ia fazer com que a gente fosse um instrumento, um canal, né? Para muitas pessoas, famílias, jovens. E que, de alguma forma, a gente ia levar isso de volta para nossas origens. De que, por exemplo, agora nesse mês de abril, a gente tá voltando lá em Macapá, a gente vai viajar para lá, agora final do mês, e a gente vai fazer palestras lá. Legal, bacana. E a gente a gente vai entrar agora nessa nova roupagem da gente fazer palestras em cidades. E agora, como a gente vai viajar para lá, para Macapá, e a gente vai levar, né, essas mensagens sobre isso, sobre nossas experiências e tudo mais. Para que as pessoas tenham esse despertar, essa clareza de ouvir mais nossas histórias, essas experiências, essas mudanças. Que é sobre isso, de levar isso para as pessoas.